diferencial do concurso do MPU, além de vários fatores, é o fato de ele ser um concurso nacional. Então, você vai poder concorrer dentro da sua região escolhida, por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo, e você, ao mesmo tempo, permanece em uma lista nacional. Então, você tem duas possibilidades de nomeação. Você pode ser nomeado na lista nacional ou na lista regional, e você vai escolher. Se a sua nomeação, a primeira, for na lista nacional, você vai decidir se você quer tomar posse em um outro lugar diferente do seu, ou se você quer aguardar para tomar posse naquela regional que você escolheu. Além disso, matérias que você aproveita para diversos concursos, matérias que são muito comuns em diversas áreas. Você pegar o cargo de analista em direito, você vai pegar praticamente tudo ali do direito, então você aproveita para outros tribunais, por exemplo, que virão mais para frente, como o STM, como o TST, que deve sair no ano que vem, e você aproveita até para outros tribunais mais regionalizados. Para técnico, você vai perceber matérias mais administrativas, isso considerando técnico e administração, e te permite também fazer outras provas, como a Polícia Federal, o cargo de agente administrativo, ou o cargo da Polícia Civil do Distrito Federal, que ainda está com o edital publicado. As inscrições ainda estão abertas, então daria para fazer, conciliar esses dois concursos. Por isso, eu vejo o MPU como uma grande oportunidade para quem almeja ingressar no serviço público com não tanto tempo de preparação. Dá para você fazer uma boa preparação de médio e curto prazo e conseguir uma ótima colocação. O primeiro ponto é o candidato escolher aquele cargo que ele almeja. Por quê? Se você parar para pensar, no último edital, que foi em 2018, você teve a banca Sebrasc e dois cargos apenas, o cargo de técnico, administração, e o cargo de analista do direito. Desses dois cargos, foram somente esses dois cargos ofertados e eles trouxeram algumas matérias que vão provavelmente se repetir nesse próximo concurso. Vai precisar estudar pontos de cada uma, mas várias matérias. Então você tem penal, processo civil, direito do trabalho, processo do trabalho, penal militar, processo penal militar, constitucional administrativo, além da parte básica. Então é um concurso, é um cargo que traz uma gama de conteúdos muito ampla. E como você precisa estudar esses conteúdos para fazer a prova do MPU, você consegue fazer, por exemplo, outras provas, como o TST, como o TRT, entre outros. Então, primeiro ponto é você, para esses dois cargos, analisar o edital anterior. E você vai começar por aquelas matérias, não por todas nesse momento. Eu indico que você comece pelas principais, pelas que foram mais cobradas na última prova. Considerando a parte básica, o candidato poderia começar com língua portuguesa, legislação aplicada ao MPU, se tivesse um tempo, mas se o tempo for muito curto, pode até deixar a legislação aplicada ao MPU para o pós-edital. Pegando a parte específica do cargo de analista do direito, você vai estudar praticamente tudo. Você só excluiria agora penal militar e processo penal militar, porque foram poucas questões cobradas na última prova sobre essas duas matérias. E acredito que na próxima prova não vai haver tantas questões assim. Então eu deixaria de lá a parte que é específica demais, como ética, acessibilidade, não precisa colocar isso agora, porque você consegue ver no pós-edital. E na parte específica, considerando o cargo de analista do direito, eu não colocaria agora penal militar nem processo penal militar. Já pegando o cargo de técnico, para a parte básica seria a mesma orientação, ou seja, começar com língua portuguesa. Se você tiver um tempo a mais, incluir também a legislação aplicada ao MPU e ao CNMP. Já na parte específica, aí eu acrescentaria tudo, porque a divisão foi muito próxima em termos de questões, e talvez poderia deixar um pouco mais para frente, seria a parte de administração de recursos materiais. Mas o restante seria importante ver desde agora. Então, administração pública, administração geral, gestão de pessoas, orçamento público, ou administração financeira orçamentária, arquivologia, eu incluiria de imediato na minha preparação, considerando como base o edital de 2018. Deve ser algo muito parecido, vou mudar alguns pontos, mas pouca coisa, o edital deve ser muito semelhante. Em relação a esses cargos, por quê? Em 2018, a gente teve um concurso para esses dois cargos apenas. Agora, em 2024, a gente vai ter um concurso muito mais amplo. Então, diversos cargos serão ofertados. Serão vários cargos de analista, vários cargos de técnico. Vai sair, inclusive, o cargo de policial institucional do MPU, que é um ótimo cargo. Então, a preparação ela vai depender muito da escolha do seu cargo. Considerando esses dois que saíram em 2018, você pode pegar o último edital. Para os demais cargos, minha dica, minha orientação é que o aluno se baseie nos últimos editais dos tribunais federais. Ele vai se basear no TRF1, no TRF da 5ª Região, no TRF6, no TSE, por exemplo, excluindo a eleitoral. Por quê? São provas que vieram muito semelhantes, com conteúdos muito semelhantes, que já trazem a tendência para o concurso do MPU. Então, para os demais cargos, o foco deve ser nos últimos editais de tribunais. Basicamente, a questão da matéria e da nomeação. O concurso de ministérios públicos estaduais, eles tendem a não nomear tantas pessoas.
o número de nomeações, ele é bem inferior ao número de nomeações do MPU. Então, só por esse motivo, o MPU já sai na frente na hora de você escolher entre um concurso de um Ministério Público Estadual ou um concurso do MPU. E algumas matérias se diferenciam bastante. Você vai ver que, se você pegar como base o edital do MP do Rio de Janeiro, que foi em 2019, a prova foi em 2019, você vai perceber algumas diferenças. Por exemplo, para quem está na parte do direito, você não vai ver todas as matérias do direito, assim como você vê no MPU. Por quê? O MP estadual não vai se dividir em ramos, como o MPU. Então, você não vai precisar estudar, em regra, trabalho, licença do trabalho. Você pode estudar outras matérias que são mais comuns até outros concursos de tribunais. Então, pensando em uma quantidade menor de matérias, o MP estadual, em alguns concursos, leva um pouco mais de vantagem. Mas o MPU ele traz a vantagem de ter muito mais nomeações e, em algumas matérias, ele tem conteúdo mais enxuto do que o concurso de um MP estadual, por conta da quantidade de matérias. Não daria para colocar todos os pontos ali, eles colocam alguns que são mais essenciais, que estão relacionados ao dia a dia de trabalho do MPU, e isso vai se refletir na hora da prova. Mas, se tiver que o aluno estiver em dúvida entre escolher o MPU ou escolher um MP estadual, ele deve escolher o concurso do MPU. Eu falo por experiência própria, foi aprovado no MPU em 2018, foi aprovado no MP do Rio de Janeiro em 2019, um ano depois. Passei em quinto lugar no MP do Rio de Janeiro, oficial, e nunca a nomeação aconteceu. Se fosse no MPU para um cargo específico com essa classificação, com toda certeza seria nomeado e muito rápido. Então, se você comparar a quantidade de nomeações, ela é muito inferior em concursos estaduais, se a gente comparar com o MPU. Naquela época, eu tinha algo que pouca gente tem, que é o tempo maior de estudo. Eu conseguia estudar, em média, 8 horas diárias, às vezes em dias mais corridos, 6 horas. Então, é uma carga horária excelente, o que me favoreceu muito. Eu pude ver o conteúdo de forma mais rápida, mesmo começando a focar no MPU no pós-edital. Antes da publicação, em 2018, eu estava estudando para o TRT. Então, meu foco inicial era o TRT do Rio de Janeiro, depois eu fui fazer o TRT São Paulo, não cheguei a fazer Campinas, mas fiz os dois, Rio e São Paulo. Em São Paulo foi aprovado, uma classificação que não foi boa, então nem conto como uma aprovação. No Rio, faltou um pouco ali em língua portuguesa para eu ter a redação corrigida. Eu fui até bem na matéria específica, na parte de direito, mas na parte de português e informática eu cometi alguns erros e acabei não tendo a redação corrigida por conta disso. Então eu não estava focado no MPU antes da publicação do edital. A minha preparação para o concurso do Ministério Público da União começou no pós-edital. Então eu vi a possibilidade, vi que era um edital bom, com conteúdo relativamente não tão grande assim, daria para pegar com o tempo que eu tinha no pós-edital, e eu parei para olhar, vi matéria por matéria, separei os pontos que seriam necessários de estudar e comecei a fazer os meus planejamentos. Eu sempre gostei muito de fazer planejamentos semanais, porque isso me ajudava a, primeiro, entender o que eu tinha que fazer diariamente, ou seja, eu sabia que eu ia estudar na segunda, na terça, na quarta, até domingo. Como era um pós-edital, eu estudava todos os dias. Tinha alguns momentos de lazer, porque são importantes. Separava um momento para atividade física, porque tem que existir. Tá? Então, eu não só estudava, eu separava momentos importantes para cuidar da minha saúde, para cuidar também da minha mente, descansando um pouco. Mas eu estudava firme todos os dias. Então, em média, 8 horas. Às vezes, no fim de semana, reduzia um pouco, porque a carga horária da semana já era extensa. O que é algo ativo. A maioria não consegue chegar hoje a essa carga horária. Eu tinha esse privilégio na época, porque eu não trabalhava, estava só me dedicando aos estudos. Então, eu peguei e comecei a fazer planejamentos semanais. Eu dividia com base nas matérias de maior peso, ou seja, aquelas matérias de conhecimentos específicos entravam muito mais no meu planejamento, que eram as matérias administrativas, e o restante entrava em alguns momentos do meu plano. E na semana, eu passava por ela toda, estudando, revisando, fazendo questões, sempre seguindo esse tripé. Por quê? Se você não revisa, você esquece aquilo que você estudou. Se você não faz questões, você não sabe como aquele conteúdo pode ser cobrado. Então, você precisa ter momentos de estudo, revisão e questões. Era isso que eu colocava no meu planejamento. Como que eu gostava de fazer? Em relação às revisões das questões. Questões diariamente. Então, no dia que eu estudava, por exemplo, direito constitucional, português e administrativo, eu pegava os assuntos que eu tinha estudado naquele dia, fazia algumas questões que eu chamo de questões de fixação, de entendimento, de reconhecimento de como a banca cobra aquele tipo de conteúdo. Essas questões são questões que não vão te testar. Elas não vão medir se você entendeu o conteúdo ou não. Elas vão apenas te dizer como que aquele conteúdo pode ser cobrado, o que mais costuma ser cobrado dentro daquele assunto. Essas questões elas são importantes, apesar de elas não medirem o seu desempenho. Por quê? Você acabou de estudar o conteúdo. Quando você vai partir para as questões, tendo estudado o conteúdo, a sua facilidade na hora de resolver vai ser muito grande. Então, você tende a ter um número de acertos muito alto.
E eu separava os momentos dessas questões para os momentos de questões que eu chamo de questões em bloco. Então, depois de alguns dias, eu pegava blocos de no mínimo 50 questões da banca Sebrasp, porque era a banca que organizou o concurso na época. Agora, vocês vão precisar mudar o foco, porque a banca será a FGV. Então, na época, era o Sebrasp, considerando a minha preparação, mas agora, quem vai começar a estudar para o MPU tem que focar na Fundação Getúlio Vargas. Então, na época, eu pegava blocos de questões do Sebrasp e fazia depois de alguns dias de estudo. Eu gostava de dar um intervalo de 3 dias depois de ter estudado o conteúdo. Então, se eu estudei hoje o conteúdo de princípios fundamentais da República em direito constitucional, depois de 3 dias, eu fazia um bloco de questões, 50 em regra, quando era um assunto muito grande, eu estendia até 100, para dessa forma eu medir o meu desempenho. Aí sim, como eu separei algum intervalo, eu conseguia esquecer um pouco o conteúdo ou não deixá-lo tão fresco na minha memória, e aí dessa forma eu conseguia me testar. Então, eu sempre fazia as questões diárias e o bloco de questões alguns dias depois do estudo. Repetia esse bloco algumas vezes ao longo da minha preparação, para que eu continuasse medindo o meu conhecimento. Eu gostava de repetir, em regra, 3 vezes esse bloco de questões sobre o assunto. Mas, depois que eu fiz o primeiro, eu já avançava no conteúdo. Enquanto as revisões, eu costumava revisar depois de 24 horas de ter estudado o conteúdo. Eu revisava no dia seguinte, estudei hoje, amanhã eu revisava o conteúdo de hoje, brevemente, revisões rápidas, 15 minutos, 30 minutos no máximo, para não gastar muito tempo. Muitas vezes eu usava até a hora do almoço, pós-almoço, para fazer essas revisões e seguir adiante com o cronograma do dia. No outro dia, eu ia revisar o cronograma estudado no dia anterior e assim repetia esse ciclo para não deixar de revisar. E as demais revisões eu fazia da seguinte forma. Eu pegava o meu curso preparatório, então os PDFs que eu usava, na época era mais videoaula, então eu usava muito videoaula, e eu dividia os assuntos da videoaula. Então, dentro de direito constitucional, por exemplo, tinha lá princípios fundamentais, depois direitos e deveres individuais e coletivos. Eu pegava e revisava assunto por assunto. Então, eu revisava um assunto antes de avançar para o seguinte. Pensando nesses dois pontos, eu revisava, depois de ter estudado princípios fundamentais, e fazia a revisão desse ponto, antes de iniciar direitos e garantias fundamentais. Dessa forma, você nunca esquece o conteúdo. Por quê? Você está constantemente repetindo a revisão. Isso é muito importante. Então, se você, pegando como exemplo, digamos que no meu cronograma tinha na segunda-feira direito constitucional. Princípios fundamentais é um ponto pequeno, você consegue esgotar em uma meta de estudo. Então, você vai levar ali 1 hora para aprender o conteúdo, talvez, mais ou menos isso. 1 hora e meia, se você considerar fazendo algumas questões, lendo os artigos da Constituição, mas 1 hora dá para você ler um PDF, dá para assistir as videoaulas que tratam de princípios fundamentais. Eu revisava 24 horas depois e, digamos que só na sexta, eu olharia novamente direito constitucional, já começando no segundo ponto, que seria direitos e garantias fundamentais. Antes de iniciar o segundo ponto, eu revisava o ponto anterior. Eu sempre indico isso para os meus alunos, para fazer as revisões e organizar de forma tranquila, de forma a não ter tanto trabalho. Então, pegue o seu curso, veja se é em PDF, se é em videoaula, selecione os assuntos e você vai, ao término de um assunto, antes de iniciar o assunto seguinte, você vai revisar o anterior. Se eu tenho 10 PDFs funcional, eu estudei o primeiro, vou iniciar o segundo, primeiro tem que revisar o PDF 1. Depois eu vou iniciar o terceiro, tendo estudado o PDF 2, eu reviso pelo menos o PDF 2. Posso até revisar o 1 e o 2 se eu tiver um pouco mais de tempo. Mas à medida que você vai avançando, fica um pouco difícil você fazer essa revisão total de todos os assuntos estudados. Então, pelo menos, revisa o anterior antes de avançar para o PDF seguinte ou para as videoaulas seguintes em relação a determinado conteúdo. Depois, no finalzinho, complementando essa parte, eu fazia alguns simulados, mas os simulados vieram mais para perto da prova, porque, como eu falei, eu não estava me preparando para concurso do MPU especificamente, eu estava com foco nos tribunais regionais do trabalho, e quando saiu o edital do MPU, havia muita matéria diferente. Então, eu precisava primeiro construir uma base naquelas matérias, para depois sim pensar em simulados. Então, deixei os simulados mais para perto da prova. Ali no mês da prova, eu comecei a incluir simulados de forma semanal. Nesse concurso, não houve a cobrança de discursiva para o cargo de técnico, então não me preparei para a discursiva para essa prova do MPU. Mas agora, os candidatos terão que incluir também, além do que eu passei aqui, que você pode repetir, que vai dar muito certo, esse planejamento semanal, que te permite entender o que você estudou na semana, o que ficou ruim, o que precisa melhorar, o que já está bom, para que na semana seguinte você consiga fazer um planejamento ainda melhor e consiga avançar cada vez mais nos seus estudos. Incluindo, agora sim, a preparação para a discursiva e o foco na Fundação Getúlio Vargas. Na época, eu precisei focar na banca Sebrasp e não precisei me dedicar para a discursiva, porque não havia essa cobrança no edital de 2018, pelo menos para o cargo de técnico.
E a minha dificuldade maior foi justamente naquelas matérias que eu não estava estudando, porque era tudo muito novo. O meu foco no TRT estava voltado para as matérias do direito. Não havia, naquela época, a cobrança de administração financeira orçamentária, de administração pública, gestão de pessoas. Então, o primeiro contato com essas matérias foi justamente no estudo para o MPU. E são matérias que são um pouco complexas em alguns pontos, e outros são matérias tranquilas. E você precisa escolher muito bem o material que você vai utilizar de base nessas matérias. Porque existem muitas teorias e cada teoria tem a sua especificidade. Você precisa, muitas vezes, saber a diferença entre essas teorias para começar a entender as questões e acertar. Então, eu tive muita dificuldade nessas matérias específicas. Eu já tinha uma base em constitucional e administrativa, que eu já tinha construído por conta dos TRTs, então foi algo tranquilo. Eu só me mantive, basicamente, revisando, fazendo questões, lendo a Constituição, fazendo um estudo mais reverso. Português eu tinha estudado também, então eu mantive o foco dessa forma, revisão, questões. Às vezes precisava voltar um pouquinho, a teoria eu voltava, mas era algo muito pontual. E a parte de legislação aplicada não foi difícil, porque eu já estava acostumado a estudar as matérias do direito, então foi tranquilo de entender a legislação aplicada ao MPU. A maior dificuldade mesmo foi na parte administrativa, porque eram 4 matérias completamente novas e algumas matérias eu tentei inicialmente com PDF, não deu certo, eu tive que partir para a videoaula. Então, gastei um tempo olhando alguns PDFs, depois vi que não ia dar certo, eu mudei para a videoaula, eu consegui compreender. Aí sim eu comecei a entender a maioria dos pontos, ainda assim, havia algumas dúvidas, eu precisava voltar, porque nas questões não conseguia 100% aplicar aquele conteúdo, mas com a videoaula eu consegui evoluir nesses pontos e isso foi refletido na resolução das questões. Então, com toda certeza, a minha maior dificuldade foi a parte dessas matérias específicas que eu não estava vendo. Muita gente vai se deparar com essa dificuldade, mas acredito que não tanto, porque os editais, os últimos editais de tribunais, por exemplo, eles têm, na maioria das vezes, trazido a previsão de matérias da área administrativa. Então, o aluno que vai se preparar hoje para o MPU, se ele não estiver começando do zero, ele já tem alguma noção, pelo menos de alguma matéria administrativa, como administração, gestão de pessoas. Então, isso acredito que hoje não vai ser uma dificuldade tão grande. Mas para quem que vai começar do zero, sim, é um ponto que precisa de uma atenção especial, porque, como regra, ele traz certa dificuldade em termos de compreensão. E é fundamental que você escolha um ótimo material, que seja completo, seja em PDF ou videoaula, mas que seja completo e que te traga ali aquilo que é fundamental para que você faça uma excelente prova. Vou pegar 2 cenários para facilitar e para abordar abarcar o maior número de pessoas possíveis. Primeiro, para quem está começando do zero. A primeira regra, ela vai valer para os dois, que é a escolha do cargo. O concurso você já escolheu, que é o MPU. Agora a gente parte para a escolha do cargo. Qual cargo que você almeja? É um cargo de analista específico, como analista de comunicação social, o analista de psicologia, o analista de engenharia, ou é um cargo de analista de direito, ou cargo de técnico, administração, ou técnico, agente da Polícia Judicial. Você precisa escolher primeiro o cargo. Depois do cargo, escolhido o cargo, você vai ou se basear no edital anterior, se você tiver escolhido cargo de técnico de administração ou cargo de analista do direito, ou então você vai se basear em concursos de tribunais federais, se possível. Você vai pegar TRF1, TRF5, TRF6, TSE, STJ. Os principais tribunais com editais publicados ou com provas que aconteceram há poucos meses, há poucas semanas, e você vai conseguir ter uma noção daquilo que você precisa estudar. Técnico de administração, analista do direito, foco somente no edital anterior. Os demais, foco nos concursos de tribunais federais, como esse que eu mencionei. Então, esse é o primeiro ponto. A partir dali, você vai entender o que você vai começar a incluir no seu plano. E para incluir no seu plano, você precisa pensar, primeiro, na sua rotina. Qual carga horária máxima que você consegue? Se você consegue 4 horas, 6 horas, 8 horas. Não existe uma regra aqui que existe. Você precisa fazer o melhor que você puder dentro da sua realidade. Se você trabalha e estuda, você não vai ter 8 horas de estudo. Mas se você só pode estudar, você pode se dedicar exclusivamente aos estudos, você pode incluir 8 horas diárias, 6 horas diárias. Mas se você está começando agora, também não aconselho que você acrescente muita quantidade, uma quantidade muito grande de horas, porque isso pode te cansar nesse início. Não está começando agora, começa um pouco mais devagar. Coloca 3 horas, coloca no máximo 4 horas, depois você, se tiver disponibilidade, aumenta essa carga horária de forma gradual, para que você não sinta tanto na sua preparação e consiga evoluir a cada semana. Feito isso, você pegou os editais, definiu o cargo, analisou as matérias que você vai precisar estudar, vai pensar agora nas principais matérias, considerando o peso dessas matérias para o seu concurso. A gente ainda não tem o edital, então precisamos usar
ou o último edital, ou os editais de tribunais, até mesmo nessa questão dos pesos. Como você está começando do zero, você vai pensar nas matérias principais. Considerando 2 cargos, que a gente já sabe mais ou menos o que virá, o cargo de técnico de administração e o cargo de analista do direito, vai focar nas principais matérias do último edital. Técnico, arquivologia, administração geral e pública, gestão de pessoas, que gerem um ponto único chamado administração, ou orçamento público, a parte de administração de recursos materiais, que é uma que se pode deixar um pouco mais para frente, você não precisaria incluir agora, para poder deixar um pouco mais para frente. Arquivologia também é uma matéria que foi bastante cobrada na última prova. Da parte básica, português, se der, legislação aplicada ao MPU e ao CNMP. Para o analista do direito, todas as matérias do direito, exceto penal militar e processo penal militar, que são matérias que foram pouco cobradas e também serão pouco cobradas na próxima prova. Na parte básica, a mesma coisa, português e a parte de legislação aplicada ao MPU e ao CNMP. Feito isso, sendo montado o cronograma, você precisa, primeiro, começar a executar. Não adianta montar um planejamento e não começar a executá-lo. E para executá-lo, você precisa ter escolhido o seu material já. Não adianta colocar os pontos no planejamento se você não sabe qual material você vai utilizar. Se é videoaula, se é PDF, se é livro. Você precisa ter essa noção para poder começar o seu estudo. Então, se você dividir os seus assuntos, as suas matérias, escolher o seu curso, você vai começar a se preparar de fato. Então, você colocou o início na segunda-feira, você vai começar na segunda-feira. Agora é a hora que você precisa de comprometimento e de disciplina para executar aquilo que for planejado. E não pensar tanto no resultado. Por quê? Você está começando agora. Principalmente para quem está começando agora, precisa pensar mais no processo de estudos, em evoluir nesse processo de estudos. É claro que vai ser de forma mais acelerada, porque o edital praticamente vai ser publicado em poucos dias. Então a gente quase que considera um pós-edital, mesmo que o edital ainda não tenha sido publicado. Então você vai focar como se o edital já estivesse publicado. Você precisa acelerar um pouco mais. Não dá para pegar conteúdos muito extensos. Você tem que filtrar bem esses materiais para começar da forma correta, com material completo, porém não extenso, porque ele precisa te permitir acertar as questões e sem te fazer gastar muito tempo. Então, dessa forma, você conseguiria avançar bem. Você pode pegar PDFs mais resumidos ou videoaulas que não sejam tão extensas e sempre acelerar as videoaulas para ganhar um pouco mais de tempo. Começa a executar o planejamento, com método de estudo, revisão e exercício sempre. Do jeito que eu falei. Revisão, primeiro, 24 horas depois do estudo. Demais revisões a partir do momento que você vai avançando de um assunto para o outro. Então, antes de avançar para o próximo assunto, você revisa o assunto anterior. Para que você nunca fique sem revisar o conteúdo. Se você gostar de fazer revisão de forma espaçada por dia, você pode fazer também. Pode fazer a cada 7 dias, ou pode fazer de 7, 14, 30, 45 dias, 60 dias. Mas eu gosto mais da outra forma, que é a forma de você revisar por assuntos. Isso facilita bastante. Inclua questões reais, inclua a legislação também do seu estudo. Então, se você vai estudar uma matéria de direito, como legislação aplicada ao MPU, você precisa estudar a legislação. A videoaula vai te ajudar? O PDF vai te ajudar? Sim, com toda certeza. Você precisa, de fato, encarar a legislação, para que você consiga compreender as minúcias de cada artigo, de cada dispositivo, e você passe a entender melhor o conteúdo. Você complementa. Você usa a legislação de uma forma complementar ao seu material de base, que é o seu PDF ou a sua videoaula. Beleza? É muito importante que você comece da forma correta. E buscar focar, para quem está iniciando agora, no processo, em melhorar no processo, em crescer de forma progressiva. Toda vez que eu entro em algum novo desafio, eu preciso pensar em crescer 1% por dia, 1% por semana, 1%, um pouquinho. Eu não preciso evoluir de forma exponencial de uma semana para outra, porque isso, em regra, não vai acontecer. Então, eu preciso focar em evoluir pouco a pouco para que eu consiga alcançar um grande resultado lá na frente. Então, menos foco no resultado, mais foco no próprio processo, porque é o processo, é a constância na resolução do seu cronograma, é a constância na resolução de revisões, de questões, que vai fazer com que você tenha uma ótima preparação, consequentemente faça uma ótima prova na data em que ela for marcada. Agora, se você apenas quer o resultado e não está preocupado com o processo, você vai parar no meio do caminho, porque você não aguenta suportar aquele processo. Você precisa focar mais nele, em suportá-lo, em vencê-lo diariamente, e o resultado vai vir na hora da sua prova, com toda certeza, que é o resultado. A gente almeja um resultado, mas a gente não pode focar tanto nele, porque se a gente focar tanto no resultado, a gente esquece o processo, que é o mais importante, é o que vai definir uma aprovação ou uma reprovação. Finalizando, é necessário incluir a discursiva agora. Então, você vai entender como a Fundação Getúlio Vargas cobrou a discursiva nos últimos concursos,
Você pode até começar com base no concurso do TRF1, porque foram provas que trouxeram a redação de caráter argumentativo e, basicamente, a FGV repetiu para os cargos de analista um tema único, que foi um tema sobre a importância da tecnologia na advocacia. Então, é possível que isso apareça no MPU também, um padrão de prova nesse sentido. E para o cargo de técnico, um outro tipo de prova, um outro tema, na verdade. A prova era meio, mas um outro tema. Então, a preparação para a discussão precisa aparecer desde já no seu planejamento. Minha sugestão é que você faça semanalmente um treino para a prova discursiva. Entendeu como a banca cobra, a estrutura, o perfil dela, e que ela gosta de analisar em uma discursiva nota máxima, você começa a saber o caminho das pedras e agora é hora de praticar. Não existe uma nota boa em redação sem prática. Você precisa de prática e uma prática incansável para conseguir ter um resultado excelente na discursiva também. A discursiva faz parte da sua preparação, não dá para negligenciá-la. Para quem está começando, para o cargo de agente, não é o cargo de agente, é o cargo de policial institucional do MTU, sugiro que já treine para o teste de aptidão física. É o único cargo que vai ter o teste de aptidão física e você não pode esperar passar a sua prova para começar a treinar. A maioria das pessoas que reprovam o TAF é porque não estava treinando anteriormente. E aí esperou passar a prova objetiva, esperou o resultado da objetiva, da discursiva, aí depois disso começou a treinar para o teste de aptidão física. Isso vai atrapalhar demais, porque você não chegará provavelmente preparado, o que pode acarretar ou uma lesão ou então uma reprovação. Então não deixe para treinar para o TAF após o resultado do concurso. Treine desde já, beleza? Agora, analisando o outro cenário, que é o cenário de quem já começou a estudar, já está estudando para o TSE, ou para o STJ, ou para algum concurso de tribunal estadual, é preciso analisar, em primeiro lugar, como você está em cada matéria que vai ser cobrada do MPU. Se você já tem base em quase todas as matérias do MPU, você não vai colocar o mesmo peso para cada uma delas no seu cronograma. Então, como exemplo, se eu estou bem em língua portuguesa e se eu estou bem em matemática, considerando agora, perdão, matemática não, considerando o cargo de analista do direito, se eu estou bem em português, direito administrativo, constitucional, direito do trabalho, processo do trabalho, e o resto eu preciso olhar ainda do zero, essas matérias que eu já domino, eu não vou colocar do zero no meu cronograma, e eu também não vou colocar muitas vezes no meu cronograma. Ela vai aparecer menos vezes, porque eu já passei por elas. Mesmo que ela tenha um peso considerável na prova. Eu preciso dar mais ênfase àquilo que eu ainda não vi, por conta do curto espaço de tempo. Então, se eu já vi 4 matérias, essas matérias que eu já vi, elas entram em um ciclo revisional, em que eu vou focar em questões, revisão, leitura da legislação nas matérias do direito, e depois, se for necessário, eu vou para a teoria olhar algum ponto específico que eu tenha esquecido, que eu não tenha compreendido bem. Então, a preparação é um pouco diferente. Quando você está começando do zero, você analisa aquilo que tem mais peso na prova e coloca no seu cronograma. Dá mais oportunidades para aquelas matérias, para aqueles assuntos, do que aqueles que não serão tão cobrados assim. Agora, para quem já está caminhando nesse processo de estudos, precisa entender em que ponto está em cada uma das matérias. Se você já estudou boa parte das matérias, maravilha, você tem mais um motivo para fazer a prova do MPU. Você não vai ter que incluir todas as matérias no seu plano, você vai ter que incluir algumas, substituindo, tirando outras, incluindo as matérias do MPU, para que não fique muita coisa, e você consegue fazer uma ótima preparação assim. O restante vai se repetir. Então, você precisa, a partir disso, montar o seu planejamento semanal, considerando a sua carga horária. Você precisa programar as suas revisões ao longo da semana. Sugiro que faça o planejamento semanal, porque isso vai te ajudar a medir o desempenho, a entender como você está progredindo de semana para semana e entender o que você precisa estudar diariamente. Isso também não vai te deixar procrastinar, porque você sabe exatamente o que você tem que estudar dia após dia. As revisões do planejamento, você precisa fazer questões todos os dias, se possível. Os simulados são importantes, você pode incluir na sua preparação, mas deixe um pouco mais para o final, deixe um pouco mais para perto da prova. E a discursiva semanalmente, para que você tenha uma ótima preparação, uma preparação completa, e isso vai com toda certeza te ajudar na hora da prova. Primeiramente, em relação à escolha do carro, eu acho muito importante que você analise que tipo de atividade você quer exercer lá na frente. Principalmente se você tem uma formação específica, porque é nesse momento que você vai precisar escolher. Se você quer um cargo que é mais genérico, ele não pede uma formação específica, isso vai te permitir concorrer. Você vai concorrer com mais gente, mas também a possibilidade de nomeação é maior. Do que concorrer com aquele cargo que é muito específico, vai chamar bem menos e a concorrência é menor.
Então, são dois pontos que precisam ser observados. Em regra, você não consegue conciliar um cargo muito específico, por exemplo, um analista da área de psicologia, com um cargo de técnico. Você vai ter que escolher entre um ou outro. Porque se você tentar conciliar esses dois, a sua preparação vai ficar falha em algum momento. Ela vai ficar falha para algum dos cargos e talvez o resultado seja ruim, até mesmo nos dois, porque você não conseguiu se preparar bem para nenhum dos dois. Então, nem para um, nem para outro, e isso vai acarretar um resultado negativo na hora da prova. O máximo de cuidado precisa ser tomado na escolha entre um cargo muito específico e um cargo mais geral. Então, se eu estou pensando em uma maior possibilidade de nomeação, apesar de a concorrência também ser maior, eu vou escolher um cargo que tenha maior possibilidade de nomeação, que é o cargo de técnico, considerando o MPU. O cargo que mais vai chamar vai ser, com toda certeza, o cargo de técnico em administração. Se eu tenho uma formação em psicologia ou eu tenho uma formação em comunicação social, arquitetura, eu vou ter que escolher entre um e outro. Porque o cargo específico de analista, por exemplo, dessa área de arquitetura ou de comunicação social, ele traz um foco muito maior para essas matérias específicas da carreira. Então, o arquiteto ele vai ter que fazer uma prova com um foco muito maior dos conteúdos relacionados à arquitetura. Um cargo de analista em engenharia vai ter um foco muito grande na parte de engenharia, o que é muito diferente do cargo de técnico. E geralmente quem tem formação nessas áreas específicas nunca teve contato com as matérias de administração, por exemplo, de arqueologia, de administração financeira orçamentária. Isso gera uma dificuldade ainda maior. Então, não dá para conciliar esses dois. Tá? Isso é um cuidado que o candidato precisa ter. Porque, em regra, a gente quer conciliar, a gente quer fazer mais provas, porque são mais oportunidades. Mas é muito melhor que você faça uma escolha bem feita e se dedique muito bem a ela, do que você querer abraçar muitos cargos e não conseguir nenhum. Porque é muito conteúdo diferente. Então, meu conselho agora, para quem ainda vai começar, é se você deseja continuar na sua área, porque é uma área muito específica, ou se você quer apenas tomar posse, você quer apenas se tornar servidor público. Se você quer apenas tomar posse, precisa trabalhar, você quer começar no serviço público, escolha o cargo que ele vai ser mais geral, escolha o cargo de técnico e se prepare da melhor forma para esse cargo. Agora, se você está bem, já está estabilizado e quer continuar exercendo a sua profissão, por exemplo, psicólogo, mas eu quero ser psicólogo do MPU. Então você pode escolher, você foca no seu cargo específico, analista de psicologia, e depois de sair outro tribunal, por exemplo, você vai poder aproveitar basicamente todo o estudo para esse concurso. O analista do direito, ele também te dá essa margem, essa possibilidade de você aproveitar muito o estudo para outros concursos. Mas, em regra, você não vai conseguir conciliar também com nenhum outro cargo do MPU. O cargo de técnico à administração, ele é um cargo voltado para a área administrativa, e o cargo de analista do direito é um cargo voltado basicamente só para a área do direito, não tem nenhum conteúdo administrativo. Então, uma conciliação no MPU vai ser muito difícil. Conciliação entre cargos no MPU. Por isso é importante você fazer escolha. Se você quer algo mais geral, que seja mais rápido, provavelmente, em termos de nomeação, você precisa focar no cargo mais geral, que é o cargo de técnico ou o cargo de analista do direito. Serão os cargos maiores, com toda certeza. O cargo de policial institucional também vai chamar bastante gente. Não é uma ótima escolha. Você tem essa vocação. E aqui você não precisa. O cargo de policial institucional é bem diferente do cargo de policial civil, de policial federal, mas é um cargo da área policial. Então, se você tem uma certa vocação para esse tipo de cargo, se você tem uma preparação física boa, ou você pretende se preparar, e você sabe que vai conseguir disputar bem no teste físico, você pode escolher como opção o técnico, que vai ser o técnico policial institucional do MPU. É um cargo que não vai chamar tanta gente. Então, pensando, mais uma vez, no número de nomeações, o foco maior vai ser, com toda certeza, o cargo de técnico de administração. Se você precisa muito, preciso ser nomeado o mais rápido possível, tente o cargo que traga uma maior possibilidade de nomeação, que vai ser o cargo de técnico de administração. Depois vem uma lista do direito, e você vai poder aproveitar as matérias para outros tribunais, que é excelente, ou até para concurso de Ministério Público Estadual, você vai poder aproveitar, e você também tem uma grande chance de nomeação. Esses dois cargos nomeiam bastante. Os demais cargos vão nomear pouco. Não adianta eu falar aqui que serão cargos com muitas nomeações. Não. Vão haver poucas nomeações para os cargos específicos de analista. Então, ao longo da validade, você precisa ficar entre os primeiros colocados. Se você fizer uma prova específica, por exemplo, analista de comunicação social, e se você não ficar bem classificado, a possibilidade de nomeação é muito pequena. É muito pequena, porque são poucos cargos vagos, são poucos cargos criados para essa área, porque não há necessidade de tantos servidores assim. Então, esse filtro, essa escolha, ela precisa ser muito bem feita. Pensando em possibilidade de nomeação, técnico, administração, analista do direito. Demais cargos
colocando em um nível de nomeação ainda decrescente, colocaria o técnico policial institucional, que deve chamar uma quantidade razoável também, e o restante vai chamar pouco. Então, se você quer um cargo muito específico, comece a pensar não só no concurso do MPU. Porque talvez no concurso do MPU você não consiga chegar entre os primeiros colocados. E para esse tipo de cargo você precisa chegar entre os primeiros colocados. Mas foque no médio e longo prazo. Na sua MPU, você vai fazer um outro tribunal pensando na sua área específica, de arquitetura, de engenharia, ou outros concursos que venham a ser publicados no momento. Isso é muito importante para que você consiga fazer uma escolha acertada. A questão da concorrência é uma questão que costuma trazer muita preocupação para a maioria dos candidatos. E uma preocupação que ela não é benéfica para você, que está se preparando para o concurso do MPU. Por quê? Você não tem controle sobre aquilo que está externo a você. Tudo aquilo que acontece fora de você, você não pode controlar. Se o João, por exemplo, está estudando 8 horas por dia, ou disse que está estudando 8 horas por dia para fazer a prova do MPU, você não sabe se é verdade, se é mentira, e se ele está estudando da forma correta. Então, a questão da concorrência, ela não é tão importante. Eu nunca gostei de olhar a questão da concorrência. Você pode até pensar para escolher um cargo, talvez, mas eu não focaria tanto nessa questão da concorrência, porque ela é muito relativa e você vai pegar aquele número que, em regra, é um número grande para qualquer prova, principalmente para provas de âmbito nacional. Você vai ver o Brasil inteiro se inscrevendo de todas as regiões do país, 100 mil, 200 mil, dependendo do concurso, mas isso não necessariamente vai refletir em quem está competindo com você. Porque daquele número gigante, você vai tirar uma pequena porcentagem, e aquela porcentagem é que de fato está se preparando para concurso. Você percebe isso? Basta pegar os últimos concursos, o nível de abstenção no dia da prova. Você vê 50%, 60%, 30%, 40% de abstenção. É muita gente que sequer vai fazer a prova. E quando sai a concorrência, você acha que aquelas pessoas, que todas as pessoas que estão ali inscritas, vão fazer a prova. E muita gente já não vai fazer. Aquelas pessoas não estão concorrendo com você. Dentro daquelas pessoas que vão fazer a prova, você vai pegar um universo que vai fazer a prova, mas não está se preparando adequadamente. Então, provavelmente não vai passar. Ou se passar, vai passar uma classificação ruim e não vai competir com você. Você vai pegar um pequeno pedaço que está, de fato, preparado para fazer a prova, que é aquele pessoal que vai ficar entre os primeiros colocados. E tem outro pessoal que está em evolução, está evoluindo, está em desenvolvimento, e vai fazer uma boa prova e vai brigar pelas classificações um pouco inferiores, mas classificações ainda boas. Eu sugiro que você quer se preparar para o MPU ou para qualquer outro concurso, não se preocupe com a concorrência. Não veja isso como um empecilho para você fazer a prova. Muita gente usa a concorrência até mesmo como desculpa para não fazer a prova. Esse que eu não quero que aconteça com um de vocês. Olhou a concorrência, está alta, tudo bem. Veja o que você pode fazer de melhor dentro da sua realidade, sem se comparar com o fulano ou com o ciclano, porque você não sabe o que eles estão estudando, não sabe se eles estão estudando da forma correta, e não sabe se eles estão melhor ou pior do que você. E essa preocupação ela só vai te trazer ansiedade, vai te trazer estresse ao longo da sua preparação. Então, foque apenas em fazer o seu melhor ao longo do processo. Como você pode melhorar semana a semana, dia a dia, para, sim, na hora da prova, você sentir a segurança de ter feito o seu melhor e de não se preocupar com os concorrentes que estão ali naquele momento. A concorrência ela pode assustar se você ficar olhando só para aquele número, mas pense que naquele número você vai ver que muita gente sequer vai fazer a prova. Poucos que estão ali vão de fato competir. Se você focar naquilo que de fato importa, que é a sua preparação, você esquece a concorrência e consegue fazer um excelente processo, um excelente estudo para no dia da prova você não estar preocupado com a concorrência. Você sabe que você preparou da forma adequada e você sabe que você tem condições de fazer uma ótima prova. Então não olhe tanto para a concorrência. Tá? Se aparecer um número lá, se o pessoal ficar noticiando muito, alarmando muito, cuidado, não foca muito nisso, porque não vai te trazer nenhum benefício. Continue focando naquilo que importa, que é a sua preparação. O MPU foi meu terceiro concurso. Antes dele, eu fiz o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, e o TRT da segunda região, logo em seguida, um mês depois, que é de São Paulo. O meu foco era, inicialmente, os TRTs, porque foram os concursos que começaram a sair na época em que eu comecei a estudar para provas, para concursos públicos. Em 2018, logo que eu comecei a estudar, eu vi a notícia do TRT da primeira região. Então eu falei, vou tentar esse concurso, e depois vão sair outros concursos de TRTs e eu consigo aproveitar quase tudo. Então a minha ideia era ficar fazendo TRTs. Só que veio o TRT1 e surgiu a minha primeira reprovação, aconteceu a minha primeira reprovação. Eu continuei com foco no TRT2.
mas já havia outros editais saindo dentro da área de tribunais. E eu não quis, naquele momento, mudar o meu foco. Quando eu fui fazer a prova do TRT2, perdão, eu tive uma aprovação, mas foi uma aprovação com uma classificação muito ruim. Então, não tive a redação corrigida, por exemplo. Só foi aprovada, tinha aquele mínimo, isso não te garante nada. Você precisa ter pelo menos a redação corrigida se o concurso te exige essa redação como uma fase. Então, eu falei, agora eu preciso olhar um pouco mais para o lado. Eu já fiz uma base boa aqui em muitas matérias. Eu posso olhar um pouco mais para o lado. Não só focar nos TRTs. Eu posso ver outras possibilidades de concurso dentro da minha área. E quando você começa a se preparar para a área de tribunais, você consegue fazer provas de concursos do Ministério Público, seja estadual, seja o MPU, porque a similaridade dos conteúdos é muito grande. Então, eu falei, pensei, analisei os últimos editais de tribunais, analisei o edital do MPU, e falei, dá para fazer, dá para eu tentar. Essa migração, não chega a ser uma migração, porque a maioria dos conteúdos, ele se repetia ali. Então, eu falei, vou tentar o MPU. Primeiro, que era um concurso nacional, eu não queria viajar naquela época para fazer provas, por conta de ver poucos recursos financeiros, então eu precisava escolher quais provas que de fato eu ia fazer fora do meu estado. Então eu falei, o MPU dá para fazer aqui no meu estado, é um concurso que tem algumas matérias que eu já estudei, outras que eu não estudei, mas que lá na frente eu vou aproveitar para outras provas. Então eu decidi fazer o MPU naquele momento, porque eu vi a possibilidade de não só fazer o MPU, mas de ter bagagem para fazer outras provas futuras. Eu fiz uma preparação para o MPU de aproximadamente 2 meses, eu basicamente o edital saiu, eu comecei a estudar para o MPU com um foco maior nas matérias que eu não tinha visto. Então, dei uma ênfase muito maior em matérias administrativas, porque eu não tinha visto para nenhum outro concurso. Tinha focado em constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho, mas em nenhum momento matérias administrativas, porque não tinham sido cobradas. E quando saiu, eu vi a necessidade de entender, de aprender essas matérias. Foi aí que eu fiz a preparação para o MPU e com 2 meses depois de estar, consegui a aprovação, uma boa classificação no MPU em 2008 para o cargo de técnico. Não cheguei a fazer na época o cargo de analista de direito, porque eu não tinha formação, então não fazia sentido naquela época fazer essa prova. Preferi focar em apenas uma, que foi a prova de técnico. E o resultado, graças a Deus, veio com um ótimo resultado. E a minha primeira boa aprovação foi o meu terceiro concurso, concurso do Ministério Público da União, com aproximadamente 8 meses de estudo, se eu não me engano, considerando todo o período. No MPU especificamente, 2 meses, mas considerando todo o período, 8 meses de preparação até chegar numa aprovação de fato boa. E para quem está começando agora, mesmo que você pense, não pode editar, não dá tempo, você vai conseguir ver muita coisa, você vai conseguir aprender nos conteúdos. Tem que tentar o MPU, porque é um concurso de nível nacional. É um concurso que não vai te exigir que você saia da sua cidade, do seu estado. Em regra, talvez tenha que sair da cidade para ir para a capital, se você mora muito no interior. Mas, em regra, você não vai ter um gasto tão grande com deslocamento, vai ter tantas horas assim. E é uma oportunidade que ela não vai se repetir, pelo menos nos próximos 5 anos, até acabar a validade e depois eles abrirem um novo concurso. Então, não há motivos para você não fazer a prova do MPU. Se você pegar, analisar essas provas, analisar tudo que a gente tratou aqui na entrevista de hoje, traçar um bom planejamento, você consegue fazer uma ótima preparação para o concurso do MPU. O meu conselho é que você comece desde agora, se você não começou. Comece com os últimos editais mesmo, continue se aprimorando a cada semana, e quando sair o edital, você faz mais alguns ajustes, intensifica a sua preparação, para que você chegue muito bem ao dia da prova. Isso vai te fazer conquistar um bom resultado. Talvez não seja ainda o resultado que você queira, se você está começando agora, mas vai ser um bom resultado. E isso vai te permitir estudar e fazer outras provas. Então veja o MPU, principalmente se você está começando agora, não como o fim, mas como um meio para que você comece a chegar próximo ao fim almejado. Pode ser um cargo de tribunal, pode ser um cargo do Ministério Público da União. Eu decidi fazer o MPU porque é algo muito próximo aos editais de tribunais. E eu poderia conciliar, fazer essa conciliação aproveitando mais oportunidades do que apenas ficar focado no TRT como eu estava antes. Não há nada de errado nisso, mas quando você precisa de uma aprovação, você tem que olhar com bons olhos outras provas que saiam ao longo do caminho. Você não pode fazer se distrair com provas que não têm nada a ver com aquilo que você está estudando. A mentoria, ela entrou na minha vida um pouco depois da minha preparação. Eu fiz uma pausa, depois de alguns concursos, foram ao todo mais de 20 aprovações e 6 nomeações nessa época até agora. Hoje saiu mais um, inclusive, graças a Deus saiu mais uma hoje, no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, todo 7 nomeações agora, contando com a de hoje, mais de 20 aprovações, 21, se eu não me engano. Depois de algumas, eu comecei a sentir necessidade de ajudar outras pessoas que estavam caminhando comigo, mas que não estavam tendo os resultados que eu estava tendo.
Então eu falei, eu pensei comigo, eu tenho conhecimento para oferecer. Por que não compartilhar esse conhecimento com quem precisa? E isso começou com pessoas próximas de mim. Então eu comecei a fazer mentoria com o meu irmão, comecei a prepará-lo para provas também da mesma área de tribunais. E hoje ele alcança também já várias nomeações, se não me engano já são 4, várias aprovações. Está bem, está muito bem, graças a Deus. E com ele começou lá atrás. Então a minha primeira, para mim foi a minha primeira mentoria gratuita, foi com o meu irmão. Então eu ensinei como que ele deveria estudar, como que ele deveria se preparar para as provas, para os concursos, montava o planejamento dele semanal, algo assim, nem um pouco profissional em termos de ferramentas. Eu usava uma folha de papel, dividia ali entre os dias da semana e passava para ele semanalmente. E isso eu falo sempre com os alunos, que a gente não tem que buscar perfeccionismo. Você tem hoje uma folha de papel, uma caneta, faça o planejamento nela e execute aquele planejamento. Ele não precisa ser perfeito. Se você conseguir cumprir aquilo que está planejado para você, você vai ter resultado. Um exemplo disso é o meu irmão, um exemplo disso é a minha história, porque eu fiz isso muitas vezes comigo, geralmente eu sou usado dessa forma, que eu não tinha, naquela época, as ferramentas que eu tenho hoje e eu não sabia mexer em muitas delas. Até algumas já existiam, mas eu não sabia mexer. Então, fui no básico, apenas papel e caneta e a expertise que eu estava adquirindo ao longo da preparação. Depois, cheguei a mentorear minha esposa também, ela foi aprovada em 2 concursos já, continuo estudando. Mentorei outras pessoas, outros amigos que tiveram ótimos resultados, primos, e eu comecei a sentir a necessidade de ampliar isso para mais pessoas. Não só ficar restrito a pessoas que estão ali no meu âmbito da minha família ou no âmbito de amigos. Eu precisava ir além. E no final do ano passado surgiu o convite para entrar na mentoria do que concurso. Foi feito pelo Fernando Mesquita. Agradeço demais aí pela oportunidade. E hoje eu posso exercer essa minha missão de ajudar pessoas, de ajudar a transformar vidas por meio dos estudos. Muita gente começa a se preparar para concursos e não sabe o que fazer. Chega perdida nos concursos. E principalmente para esse tipo de pessoa, a mentoria é essencial. Porque a mentoria vai fazer com que você não perca tempo. A gente não tem tempo a perder. Então, se você consegue se preparar da forma certa, você sai na frente de muita gente, desde o início. Principalmente para quem está iniciando agora, não sabe o que fazer, a mentoria é fundamental. Porque vai te direcionar, vai te ensinar a revisar, vai te ensinar a estudar, vai te ensinar a fazer questões, você vai ter o seu planejamento individualizado, você vai saber exatamente o que você tem que fazer de segunda a domingo, de segunda a sexta, de segunda a sábado, sem ter o trabalho de se preocupar com isso. Na nossa mentoria, a gente tem lá as aulas, de acordo com o seu curso que você escolheu. Então, o planejamento é montado com base no seu material de estudo. Se você tem PDF, videoaula, o planejamento vai estar montado de acordo com esse conteúdo que você tem disponível. Então, por quê? Para que você não tenha que ficar adquirindo materiais ou tenha aquela vontade de comprar mais e mais materiais, que é um erro muito comum que muitos concursantes cometem. Então, você tem um planejamento individualizado. Reuniões comigo, considerando a mentoria individual, reuniões que são só com um aluno específico, um aluno João. Ele tem encontros privados comigo, não são encontros coletivos, e isso difere da mentoria coletiva. Na mentoria coletiva, a gente tem encontros com todos os alunos que contrataram aquela mentoria. Para o MPU, a gente vai ter uma mentoria coletiva, ainda não temos datas de lançamento por conta da publicação do edital, mas assim que o edital sair, a gente vai lançar as turmas para o MPU. Serão turmas focadas em cargos específicos, a gente não vai abranger todos os cargos, só vai ser no cargo de técnico de administração, no cargo de analista do direito, no cargo de policial institucional, basicamente esses cargos, e se houver algum outro cargo mais próximo do cargo de técnico de administração para uma possível conciliação. Basicamente serão 3 ou 4 no máximo cronogramas, e você, na mentoria coletiva, terá a oportunidade de estar em grupo com outros alunos, de ter encontros ao vivo comigo, que são encontros no início quase que diários, depois eles se tornam semanais, acompanhamento até a data da prova, então você vai saber exatamente o que você tem que estudar do início da sua preparação até o dia em que a prova do MPU for aplicada. Isso vai te dar segurança, tranquilidade para apenas cumprir aquilo que foi planejado. Então, a mentoria é um direcionamento, é um guia que vai te mostrar o caminho por onde você deve percorrer e um caminho por onde você não vai. Um caminho que é cheio de pedras, cheio de buracos. Por aí você não pode ir. Por aqui você vai, com a indicação do seu mentor. Aqui nós temos a mentoria individual, a mentoria coletiva. Cada uma tem o seu próprio benefício. Para o MPU, eu digo a mentoria coletiva. Faremos um trabalho incansável para o MPU, assim que o edital for publicado. Com planejamento individualizado, mesmo que a mentoria seja coletiva, cada plano tem a sua especificidade. Cada plano
está adaptado à realidade do aluno, e isso faz com que o plano se torne visualizado mesmo dentro de uma mentoria coletiva. A mentoria é coletiva porque ela tem encontros coletivos, não reuniões individuais, e porque ela tem um grupo de alunos. Então, existe a comunidade dos alunos da mentoria. Então, eles ficam reunidos em uma comunidade do WhatsApp, e aí eles podem trocar mensagens, podem enviar mensagens para a gente. Temos o nosso grupo, a gente está ali com eles, acompanhando as mensagens, interagindo, trazendo informações importantes, incentivando, motivando. E estar em um grupo em que muitas pessoas querem o mesmo objetivo, estar em um ambiente que respire aquele objetivo, é fundamental e ajuda muito nessa preparação, principalmente para quem está começando. Para quem já começou, mas ainda está tropeçando em alguns erros, a mentoria também passa a ser um grande diferencial, porque a gente consegue enxergar onde o aluno precisa melhorar e consegue agir para corrigir essa deficiência. E ele sim conseguir evoluir e alcançar as aprovações. A mentoria é fundamental para muita gente, não necessariamente para todos, mas quem estiver na mentoria vai ter uma excelente preparação e vai chegar em nível de competir por vagas no concurso do Ministério Público da União.